A seguir, Hora da Notícia. Cresce o número de casos de sarampo no Brasil e o Ministério da Saúde já registrou 4 mortes pela doença. O Rio Grande do Sul tem 15 casos suspeitos. Cooperativa Aurora instala centro de distribuição em Passo Fundo, gerando mais de 260 empregos. A UPF deu um importante passo ao lançar a Rede Conecta para promover a inovação tecnológica e gerar ainda mais valor para a comunidade. Aqui no estúdio, nós vamos conversar sobre o impacto desta ação na comunidade com Giese Schneider, coordenador executivo da Rede Conecta UPF. Consulta popular é o momento de eleger as prioridades e decidir onde investir recursos do Estado. A Semana do Conhecimento aqui da UPF proporciona momentos únicos, como esse que você está vendo aí, o encontro entre estudantes de uma escola indígena de Água Santa de Passo Fundo. Hoje é quinta-feira, é 5 de setembro, é hora da notícia. E a gente abre a edição de hoje te fazendo um convite para participar da consulta popular. Esse é o momento de eleger as prioridades e decidir onde investir recursos do Estado. E olha, é possível escolher uma dentre as 3 áreas disponíveis para o orçamento. O valor deste ano é de R$20 milhões, valor esse distribuído entre 28 regiões. Podem votar os eleitores com um domicílio eleitoral aqui no Rio Grande do Sul. Tanto na votação online como nos locais físicos de votação, é preciso do número do título de eleitor. A votação termina amanhã e informações e o seu voto é nesse site aqui, ó, vota.rs.gov.br. O Ministério da Saúde divulgou os dados do novo boletim epidemiológico sobre a situação do sarampo no país. Nos últimos 90 dias, 4 pessoas morreram vítimas da doença, 3 crianças e 1 adulto. Foram confirmados 2.753 casos em 13 estados. O Rio Grande do Sul tem 15 casos suspeitos. Veja agora na reportagem da TVE como se proteger do sarampo. Alerta total para o sarampo. Com o surto da doença em São Paulo, onde 3 mortes foram confirmadas e mais de 2.500 casos neste ano no país, a estratégia do Ministério da Saúde é o bloqueio vacinal em 72 horas para todo o caso suspeito que chegar com os sintomas à rede de saúde. Todo indivíduo que apresentar febre, normalmente uma febre mais elevada, né? E depois aparecem as manchas no corpo. Manchas avermelhadas que normalmente iniciam pelo rosto e se espalham pelo corpo. Pode vir junto com a febre e essas manchas no corpo a tosse, a coriza, que é o nariz escorrendo, e a conjuntivite. Mediante essa notificação, a gente faz uma investigação de todos os contatos, né, desse indivíduo para atualizar a situação vacinal. E aí acontece o bloqueio, essas pessoas são vacinadas. Isso, na verdade, então, isso é o bloqueio. Essa atualização da vacina, a gente chama de bloqueio vacinal. O quanto antes a gente fizer um bloqueio vacinal, mais efetivo ele é. No Rio Grande do Sul, hoje, 15 casos suspeitos, todos em Porto Alegre, já passaram pelo bloqueio e aguardam a confirmação do laboratório. A vacina é a única forma de prevenção e a cobertura vem caindo ano a ano em todo o país. No estado, em 2019, 88% da meta foi cumprida e em Porto Alegre só 76%. São indicadas 2 doses para crianças de 1 ano até jovens de 29 anos e 1 dose entre 30 e 49 anos. Por causa do surto e da morte de crianças, uma dose extra já está disponível para os bebês até 1 ano. O Ministério da Saúde instituiu uma dose chamada dose zero a partir dos 6 meses, principalmente para as crianças que vão viajar para as áreas, né, onde nós temos os surtos e já houve os óbitos, como São Paulo, Rio e outros lugares do país.
fundamental ir às unidades de saúde, fazer a vacinação e lembrando que as unidades todas têm a vacina disponível, todas as pessoas até 49 anos devem fazer no mínimo uma dose de vacina. Né? Para dar um exemplo para vocês, se eu tiver uma sala com 10 pessoas que não são protegidas para o sarampo, quando entrar um indivíduo com sarampo, 9 dessas pessoas vão ser contaminadas. Manter a cobertura vacinal alta é uma atitude de cidadania, porque nós estaremos fazendo uma proteção individual para o indivíduo, mas se todos estivermos vacinados, né, nós vamos diminuir a possibilidade da circulação viral, então estaremos também ajudando e cuidando do outro. Hoje as maiores empresas do mundo, elas são de tecnologia. Por isso esse assunto ele precisa estar cada vez mais presente. E a UPF deu um passo bem importante ao lançar a Rede Conecta, para promover a inovação tecnológica e gerar ainda mais valor para a comunidade. O Hora da Notícia recebe agora Giese Schneider, que é professor aqui na universidade, mas é também o coordenador executivo da Rede Conecta UPF. Seja muito bem-vindo. É um prazer para a gente abrir espaço para falar de tecnologia. E a gente quer começar, Giese, entendendo o seguinte. Essa rede, ela une toda a estrutura que a universidade tem de inovação tecnológica. Agora, de que estrutura a gente está falando? É isso mesmo, Thaís. Nos últimos anos, a UPF vem disponibilizando para a comunidade, para os empreendedores, um conjunto de setores e de pessoas, de profissionais, para auxiliarem na promoção da inovação. Então, nesses últimos anos, a gente viu nascer, por exemplo, a Agência de Inovação Tecnológica, que é um escritório que permite uma aproximação mais intensiva das empresas que querem fazer pesquisa e, dali, produzirem produtos inovadores. Então, essa agência de inovação, ela permite esta aproximação, ela intermedia esta aproximação. Nós criamos o Parque Tecnológico, que é um espaço dentro do campus em que empresas inovadoras e de base tecnológica podem se instalar e desenvolver suas atividades aqui. E temos também a incubadora de empresas, que é um espaço também físico, mas muito mais do que físico, é um conjunto de metodologias que estimula e fortalece novos empreendimentos, novos negócios, igualmente inovadores e de base tecnológica. Só o parque tem 3 unidades aqui Sim, no campus, não é? E qual é a missão, qual é o papel de toda essa estrutura que você acabou de relatar para a gente? Então, a Rede Conecta UPF, ela se propõe a reunir e integrar estas estruturas, esses setores e essas pessoas em torno de um mesmo objetivo, de uma mesma missão, que é promover a inovação tecnológica, entendendo que nós não somos os realizadores da inovação, e sim articuladores, e por isso o nome Conecta, porque entendemos que o nosso papel é aproximar a universidade da empresa, o empreendedor de mais oportunidades para empreender, e de capital e de conhecimento para empreender, o nosso aluno de oportunidades de trabalho, ou então de criar o seu próprio negócio. Então, essa é a missão da Conecta, e além disso, Thaís, é um modelo de gestão que se propõe a ser mais flexível, mais orgânico, mais arejado, que integre mais a universidade e que a gente tenha professores das mais diferentes áreas participando desse processo, e o principal, que ela transborde para fora do campus da universidade, que a gente tenha uma interlocução cada vez mais afinada com outros atores, sejam eles empresas, ou governo, poder público, ou a sociedade civil organizada, para a gente efetivamente ter uma região vocacionada para a inovação. Você pode citar um ou mais exemplos breves aqui de empresas, iniciativas que surgiram ali dentro e que hoje estão conquistando o mercado? Só para a gente ter uma ideia na prática do que você está falando. Eu vou te dar 2 exemplos rápidos. Um deles, a gente tem, por exemplo, uma unidade da Stara, que é uma empresa já tradicional, mas é uma empresa que se transformou de uma indústria de equipamentos para hoje ser uma empresa de tecnologia para o agronegócio e que tem uma unidade funcionando dentro do Parque Tecnológico para fazer pesquisa de ponta, para desenvolver soluções de ponta para o agronegócio. Por outro lado, a gente tem empresas nascendo com propósitos também inovadores, como a Z2S, que é uma empresa que faz equipamentos voltados para o setor lácteo, para a produção leiteira, mas é uma empresa que está finalizando o seu 2º ano de vida e que está dividindo espaço e experiências com a Stara que eu mencionei antes, né? Teve empresa de Israel que escolheu se instalar em Passo Fundo e dentro do campus da universidade, e certamente muitos outros que você poderia citar aqui. Agora, como a comunidade acessa o que é produzido
nesta rede Conecta? Bom, a comunidade empresarial acessa diretamente, né, através das oportunidades de fazer projetos com a universidade, projetos para desenvolvimento de soluções, para oferta de novos produtos, através da oportunidade de estar no campus da universidade, dentro do campus, desenvolvendo projetos em parceria com a universidade, tendo acesso a alunos, a pesquisadores, a laboratórios, ou então empreendendo em novos negócios através da nossa incubadora. E, obviamente, que no final das contas, a comunidade toda ganha, porque a gente começa a ter produtos e soluções, seja na forma de serviços, né, também melhores e mais adequados para as nossas necessidades, na medida em que incorporam mais ciência, mais conhecimento, mais tecnologia. Então, a gente começa a ter soluções criadas aqui na mesa da gente, na farmácia em que a gente vai fazer as nossas compras, no hospital em que a gente vai buscar um atendimento, no restaurante em que a gente vai, né? No produto lácteo inovador que pode ser criado aqui e logo, logo estar nas nossas casas. Perfeito. Só para reforçar um exemplo que você já Perfeito. trouxe. Tudo isso é incentivo à pesquisa, é incentivo à ciência, algo que a universidade considera como muito importante. Sem dúvida, essa é uma das nossas missões. Muitíssimo obrigada pelas informações, sucesso à frente desse grande desafio e desse passo importante que foi dado ontem. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigada. E olha, Passo Fundo recebe novos empreendimentos. A inauguração da unidade de venda e distribuição dos produtos da cooperativa Aurora Alimentos, programada então para esta sexta-feira, consolida Passo Fundo cada vez mais como um polo logístico de alto impacto com players nacionais. A instalação da unidade ela foi viabilizada pela parceria com a Hyterlog, uma empresa de logística que já atua com a cooperativa Aurora em outros pontos do país e também marca o início da sua operação aqui na cidade de Passo Fundo. A construção desse empreendimento teve participação da Prefeitura, através então da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que abriu todos os canais para viabilizar licenças e alvarás. A escolha da Hyterlog e da Aurora por Passo Fundo levou em consideração o menor impacto do custo logístico e também o potencial de consumo dos produtos da empresa aqui em toda a região. Esse centro de distribuição da Aurora está localizado às margens da BR-285, é como que nos fundos do bairro Valinhos. A unidade vai gerar 62 empregos diretos e mais de 200 indiretos e pretende faturar em 2020 150 milhões de reais. Isso vai significar que Passo Fundo terá um incremento no ICMS de 18 milhões e meio por ano. A UPF está em plena Semana do Conhecimento e é o que a gente mostra para você depois do intervalo. Seguem internadas 46 aves que foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Patran no fim de semana. Ao todo foram 203 animais silvestres. São pássaros de várias espécies que estavam em um carro que foi interceptado na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essas aves de pequeno e médio porte chegaram aqui no Hospital Veterinário da UPF com lesões, fraturas, problemas respiratórios. Algumas foram a óbito e 51, então, foram internadas lá no domingo à noite no Hospital Veterinário. Outras foram soltas em bando pela região. E ainda aqui sobre a UPF, termina amanhã o prazo das inscrições para as provas de competência na Universidade de Passo Fundo. Durante alguns cursos de graduação, o estudante precisa comprovar habilidades e competências básicas no uso das tecnologias e ferramentas de comunicação. Por isso, há necessidade desse tipo de prova. Outras informações no portal, o endereço está aparecendo aí na tela. E olha, a quinta-feira começou gelada, mas ao que tudo indica, esse frio está se despedindo. Veja agora a previsão para os próximos dias.
depois do frio desta quinta-feira, o tempo muda na sexta. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima será de 10 e máxima 21 graus. O sábado tem aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 14 e máxima 26 graus. A Avenida 7 de Setembro, em Passo Fundo, está com trânsito interrompido no sentido Centro-São Cristóvão. A Guarda Municipal de Trânsito está pedindo aos usuários que utilizem rotas alternativas para evitar transtornos. O bloqueio é por causa da montagem das estruturas para o desfile da Semana da Pátria no sábado. A Semana do Conhecimento aqui da UPF proporciona momentos únicos, como esse encontro entre estudantes da Escola Indígena de Almeirão Domingues Nunes, de Água Santa, e alunos da Escola Lucile Fragoso de Albuquerque, de Passo Fundo. O grupo Camag, da terra indígena de Carreteiro, apresentou uma dança que resgata a origem do povo indígena. A apresentação foi ao ar livre, em frente ao Centro de Convivência aqui da UPF. Formado por 15 estudantes entre 10 a 14 anos da Escola Almeirão, esse grupo existe há cerca de 5 anos. A UPF está em plena Semana do Conhecimento. Aí alunos, professores e funcionários participam de momentos de integração e de trocas culturais. De repente surgem Harry Potter, Sherlock Holmes, Alice, aquela do País das Maravilhas. Personagens da literatura que ganham vida e dão exemplo de que ler promove bagagem cultural, repertório de conhecimento. Tem um monte de personagens que nos levam para outros mundos, outras épocas, histórias e... É uma viagem. É uma viagem. Amplia a visão de mundo, sabe? Além daquele conhecimento que você vai ter ali, tipo, informações, você vai, por exemplo, conseguir argumentar. Você cria argumentos, você cria base teórica. Personagens e alunos se encontram na Semana do Conhecimento da UPF, na noite em que o projeto de extensão Literatura em Diálogo promoveu a distopia, um subgênero da literatura que projeta a realidade. A distopia, no seu conceito básico, ela é um futuro inalcançável. É algo que, a partir da visão do autor, sobre a realidade, enfim, que o cerca, ele imagina um mundo em que os problemas se potencializariam a tal ponto de a sociedade ter completamente a sua liberdade tolhida, dos problemas que têm a ver com a expressão de qualquer forma, seja de arte, de linguagem, fosse algo proibido, onde o que é legal é apenas o que o Estado decreta. Logo na entrada do auditório, o público é recebido com imagens fortes de livros sendo queimados. Trata-se de um trecho do filme Fahrenheit 451, uma adaptação do livro lançado pela primeira vez em 1953, que mistura ficção e realidade. É considerada a grande obra distópica do século XX. Os alunos também trouxeram o teatro para representar o conteúdo do livro. Aqui, a pobreza recebe indiferença de empresários e classes dominantes. No telão, as palavras queimadas surgem como tentativa de resgatar o que foi perdido com o fogo. A Semana do Conhecimento tem como tema este ano a Universidade em Transformação, integrando saberes e experiências. A Semana do Conhecimento, ela envolve alunos da graduação, alunos da pós-graduação, envolve os alunos do integrado, CREAT, os funcionários. Nós temos mais de 2.000 ouvintes, quase 1.000 trabalhos que estão sendo apresentados diariamente. E o aluno é o grande protagonista disso, São inúmeras as atividades que são proporcionadas e que acontecem tanto pela parte da manhã, tarde e noite. Esses foram os assuntos de hoje. Aproveita aí para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Nós voltamos amanhã ao vivo, ao 12h30.